amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Seara dos Médiuns. Nessa sexta-feira, juntamente com os nossos amigos, dando continuidade a esse estudo que é muito edificante, que nos auxilia a entender a nossa mediunidade, a entender os aspectos mediúnicos e os aspectos morais do Espiritismo, né? Que trazem aí pra gente um traçado nessa caminhada mediúnica, um traçado nessa caminhada de evolução, de ascensão espiritual. E, para dar sequência, hoje nós vamos falar do capítulo 21 e quem vos fala sou eu, Débora Rodrigues. Estou falando do norte de Minas, né? Da cidade de Bocaiúva. E quem já acompanha sabe que eu gosto de ler um trecho aqui do meu lado e ir discutindo com vocês para que nós possamos então absorver a mensagem que é passada pelo grandioso Espírito Emmanuel, psicografia do médium Chico Xavier. O título do capítulo 21 é Pequeninos, mas Úteis. Então nós vamos conversando e entendendo a dinâmica do Espírito Emmanuel com seus ensinamentos, dando continuidade nesse estudo, para que possamos então assim nos aprofundar de maneira melhor nesses ensinamentos. Então, agradeço a vocês que estão fazendo parte do estudo, nos acompanhando, a vocês que sempre prestigiam com a energia, com a vontade de aprender e que fazem a diferença nesse trabalho que a gente busca dedicar o coração para trazer para vocês o melhor entendimento, a melhor interpretação dos textos das escritas de Emmanuel. Então, começando, vamos com o título Pequeninos, mas Úteis. Então, a reunião pública de 14 de março de 1960, questão 227. Educa-te e assimilarás a influência das forças espirituais que iluminam. Serve e atrairás as forças espirituais que abençoam. Diante da grandeza do universo e perante a extensão de nossos próprios erros no passado culposo, todos somos pequeninos, mas podemos ser úteis. Então, o Espírito Emmanuel vem trazendo aqui pra gente essa questão do reconhecimento em si do ser errante, do ser que errou, do ser que tem um histórico espiritual de escolhas não tão interessantes, mas que, apesar da sua pequenez espiritual diante da grandiosidade do nosso Mestre Jesus, diante da grandiosidade do Criador, nós somos úteis porque nós fazemos parte, então, desse cosmos universal, desse sistema universal, dessa grandiosa família universal, e cada um de nós, como essência, né, do nosso Pai, complementamos, então, esse todo. Então, temos a nossa utilidade, não só para a nossa própria evolução, obviamente, mas uma utilidade para o nosso irmão, para aqueles que, por afinidade, estão ligados ao nosso traçado espiritual. Então, aí a gente pode incluir pais, filhos, amigos, parentes de todas as formas, conhecidos. Então, pessoas que adentram no nosso campo espiritual, na nossa caminhada, na nossa encarnação, e até mesmo os espíritos que nos acompanham, superiores, inferiores. Então, todos nós temos a utilidade para esse sistema, para contribuir para o progresso e para a evolução desse sistema, para esse mundo ditoso que nós estamos aí, então, que nós estamos buscando pós esse mundo de regeneração em que nós estamos adentrando. É uma longa caminhada, né? Parece que quando fala-se assim, né, nós estamos adentrando no mundo da regeneração e logo iremos para esses mundos ditosos. Não é tão simples, mas nossas metas, elas devem ser traçadas sempre buscando alcançar o próximo passo e não estagnar no passo a qual estamos, com muita luta, com renúncias e com o auxílio de grandiosos espíritos, conseguimos chegar até o mundo de regeneração.
né? Esse mundo que se apresenta para nós com tantas modificações energéticas, com tantos padrões diferenciados, padrões mentais, né? Padrões de comportamento. E já temos sim que visualizar a partir de agora o mundo ditoso, como com o nosso comportamento, com a nossa postura, com o nosso posicionamento frente às nossas escolhas, para que nós encurtemos essa caminhada. Nós não precisamos mais permanecer em alguns erros para assim, então, depois abrir os nossos olhos e nos corrigir. Nós podemos e devemos permanecer na linha do acerto, na busca do que é melhor espiritualmente para nós e para os nossos irmãos, como uma forma inteligente de utilizar aquilo que nos é proporcionado por Deus Pai Todo-Poderoso. E dando continuidade nessa minha primeira parte, é falado: com vistas assim ao trabalho do bem, recorramos a imagens simples da vida que compreendemos, sem qualquer dúvida, a obrigação de servir. Então aí a gente tem uma grande dica: o servir, né? O se colocar a postos ao outro, o de auxiliar ao próximo, de auxiliar aquele que necessite de nós, e em qualquer que seja, né, a sua necessidade, seja energética, seja uma necessidade material, seja uma necessidade emocional, né? Nós carecemos nessa época de uma necessidade emocional muito grande. As pessoas, nós, né, eu me incluo nisso, por estarmos nos percebendo energeticamente mais sensíveis, nós também estamos mais suscetíveis, mais vulneráveis a essas mesmas energias, e isso influencia no nosso humor, influencia nos nossos sentimentos. Então nós carecemos deste calor energético do próximo, como sentido de acolhimento, de sabermos que estamos todos nós nessa mesma busca, e que essa é uma busca real, né? Que nós não estamos desamparados nessa busca. E aí nós, um auxiliando o outro, mesmo que nós não entendamos, então, todos os processos pelos quais nós somos submetidos, mas tendo certeza de que estamos todos numa busca de melhoramento espiritual, de ascensão espiritual, e que não estamos sozinhos nessa jornada. Que cada um, diante das suas necessidades reais, enfrenta então ali os seus próprios desafios. E aí entramos na segunda parte. A restauração do enfermo está dependendo de exame decisivo. O diagnóstico está feito, os sintomas são evidentes, mas é necessário que esse ou aquele aparelho de análise, muitas vezes aparentemente de pouca monta, estabeleça a prova conclusiva para assistência segura. Para isso, no entanto, é indispensável que o recurso instrumental esteja em condições perfeitas. Então, aqui a gente está falando de uma enfermidade que pode ser uma enfermidade física e uma enfermidade espiritual. Mas como uma enfermidade física, ela se visualiza muito fácil. E a enfermidade espiritual, que não raras às vezes se manifesta na enfermidade física, é aquela que nos aponta, nos indica desequilíbrios no nosso psíquico. Então, eu tenho uma luta interior entre querer fazer o bem, ser melhor, mas eu tenho uma luta interior. Essa luta interior, ela está entre o meu querer e entre ainda ser uma pessoa de vícios arraigados em encarnações anteriores e até mesmo dessa encarnação, pela minha falta de compreensão, pela minha ignorância, no sentido de ausência de saber, no campo espiritual. Então, eu sei que eu prescindo de ser uma pessoa mais calma, mais transparente, mais autêntica, mas ainda eu possuo medos, inseguranças, e isso me torna uma pessoa introspectiva e uma pessoa que guarda. Necessariamente, quando você guarda, você acaba omitindo ou mentindo sobre aquilo que realmente está em você. E isso
gera um sufocamento espiritual, porque você não está vivendo a sua autenticidade, independente de qual seja essa autenticidade. E esse sufocamento espiritual, ele vai refletir então no seu campo de diversas formas. Primeiro, nesse aspecto psíquico, ele te gera alertas, né? Uma sensação de tristeza, vem em outras formas, uma ansiedade. E então, não dando essa devida atenção, vai se formando situações psicossomáticas e se transformando em doenças. E aí nós fazemos o diagnóstico. Mas nós podemos então antever essa situação fazendo o nosso exame de autoconsciência através das nossas atitudes, através de uma autoanálise, de um posicionamento, de vencer esses medos e essas crenças limitantes que muitas vezes persistem no nosso âmbito físico e lutando então ali pela nossa verdade espiritual. Mas aí como, né, que eu consigo isso? Através da busca do autoconhecimento. Quando eu entendo que espiritualmente uma vida em busca de uma espiritualização, e eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualização, de internalização da essência divina. Então eu deixo de aceitar coisas que não me servem mais. Ambientes, né? Eu não estou aqui para julgar nenhuma situação, mas entre ver um conteúdo edificante, uma palestra, um estudo que vai acrescentar no meu espírito e ir para uma festa, então eu passo ali a fazer escolhas mais interessantes, porque eu estou priorizando o meu autoconhecimento. E quem se conhece tem mais firmeza nas palavras, tem mais firmeza nos posicionamentos, e isso acrescenta em diversas formas para o espírito. Então, aí quando eu falo que é necessário alguns aparelhos, mas que para eles tenham essa prova conclusiva, é necessário uma assistência segura. A gente fala de aparelhos, não só aparelhos no âmbito físico, mas aparelhos de mecanismos no âmbito espiritual. Quando eu me dedico a esse autoconhecimento, então eu passo a aprender a fazer uma leitura energética mais honesta, mais sincera, porque todos nós fazemos de alguma forma, então mais precisa. Então eu consigo identificar, por exemplo, quando aquela pessoa que chega próximo de mim, ela está de fato bem ou não, quando ela precisa de uma palavra amiga, quando ela precisa de um conselho, quando essa pessoa às vezes precisa de silêncio e apenas da sua energia, da sua amorosidade. Então isso é um instrumento que precisa ser aplicado de forma segura. E aí a gente usa o âmbito físico para justificar o espiritual, porque tudo que existe no plano físico veio do mundo espiritual. Primeiro existiu ali, para que depois estivesse aqui. Então, fazendo essa analogia à enfermidade, e o que é uma enfermidade, né? E aí eu vou trazer a forma com a qual eu entendo a enfermidade. A enfermidade é um sinal de alerta para algo que nós estamos, de certa forma, negligenciando. É lógico que existem enfermidades que vão vir como forma de expurgar, né, aquilo necessário ao espírito, mas a grande maioria das causas das nossas aflições são escolhas dessa vida. Então essa enfermidade é um alerta sobre algo a qual eu me comprometi e não estou cumprindo. De que forma? Algo que eu me comprometi a ser uma pessoa de uma essência mais refinada, mais pura. Isso vem com o perdão, com o auto-perdão, com a busca de fazer o bem, né? Não só ser bom, mas fazer o bem àqueles que me circundam. Então, quando eu deixo de viver esse compromisso espiritual, o meu campo energético que tem esse compromisso registrado, ele gera alertas. E isso vai refletir de forma que eu escute. Eu tenho um traçado
que eu falo que as pessoas falam que existem dois caminhos para evolução, a dor e o amor. Eu tenho uma teoria que só existe o amor, porque a dor, ela nada mais é do que um mecanismo para você lembrar que o amor é o caminho. O amor é o único caminho. O amor do nosso Mestre Jesus, o amor de Deus, é o caminho para que nós sejamos, então, esses espíritos iluminados, que nós nos comprometemos a ser antes da nossa encarnação. Então, toda vez que nós fugimos do caminho do amor, do caminho do progresso espiritual, alertas são lançados sobre nós, até pelo nosso inconsciente, para que nós nos lembremos do nosso compromisso, para que nós nos lembremos da nossa real essência e real caminhada. Então, essas enfermidades, elas são esses alertas de que nós estamos num caminho não tão interessante para a nossa jornada. Dando continuidade à terceira parte, o salão à noite está lotado por assembleia numerosa, reunida com o objetivo de estudar importantes problemas de enorme comunidade. O ternário está pronto, os planos são precisos, mas antes foi necessário se valesse alguém de humilde tomada elétrica, a fim de que a luz se fizesse. Para isso, no entanto, foi indispensável que a instalação satisfizesse as exigências de sintonia. Então, a gente está falando aqui das bases que nos trazem até aqui, né? O exemplo aqui é uma reunião, né, que está marcada, mas antes que essa reunião acontecesse, que essas pessoas se posicionassem para isso, alguém acendeu a luz. E ainda mesmo antes que essa pessoa acendesse a luz, alguém criou a possibilidade que essa luz fosse acesa, ou seja, procedeu às instalações de mecanismos que possibilitassem então que essa luz fosse acesa. Então, toda a nossa vida, ela exige disciplina e preparação. Então, a própria preparação em si, ela é guiada na disciplina dos nossos espíritos. Se eu me proponho, então, a ser melhor, eu tenho que criar traçados para que eu consiga ser melhor. Não é simplesmente eu acordei hoje e falei assim, nossa, fiz a minha prece, agradeci pelo dom da vida e falei, hoje eu vou ser boa. E aí eu te pergunto, ser boa como? O que é ser bom? Subjetivo, né? O que é fazer o bem? Também é subjetivo. A nossa evolução está em fazer coisas que antes não fazíamos, de forma que nós elevemos o nosso padrão mental e o nosso espírito. Então, o que seria ser bom para mim hoje? Um exemplo. Eu sou uma pessoa que estou habituada, então, a servir na casa espírita uma vez por semana. É um exemplo que eu vou dar para vocês. E lá eu faço determinada atividade, que seja de receber as pessoas que chegam pela primeira vez. Mas eu me proponho a ser melhor. Se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu faço todos os dias, eu serei melhor? Eu vou te dizer com toda certeza que não. Pode ser que eu seja um pouquinho melhor se eu fizer com maior intensidade, com mais amor, né? Que já é um grande avanço. Mas concorda comigo que eu fiz algo diferente e não fiz algo que eu já estava habituado a fazer? Então, o ser melhor existe movimento, exige comprometimento. Então, eu tenho que ter uma nova postura diante de um novo resultado que eu pretendo. E entender que para que eu esteja apto, como no exemplo aqui, a uma reunião, eu tenho que ter uma luz acesa e eu tenho que ter condições para que essa luz esteja acesa. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, para que eu esteja apta a ser boa, a fazer o bem, eu tenho que entender que, e eu não estou falando, eu vou usar o exemplo quantidade, mas a gente tem que, devemos nos apegar à qualidade. Eu tenho que deixar de ir somente uma vez, passar a ir 2 vezes,
transformar aquele meu atendimento em um atendimento mais amoroso e criar ainda mais formas de melhorar aquela situação a qual eu estou, então, dedicada. Então, dei um exemplo. Na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente tem essas escolhas de ação, mas muitas vezes a gente tem que fazer também escolhas de renúncia, de deixar de fazer, não da omissão em si, porque é uma ação de renúncia, né? Eu me proponho a abdicar de algo. Então, quando eu me proponho a abdicar de algo, eu também tenho que ter disciplina. E aí, por que o exame da autoconsciência, o autoconhecimento é importante nesse processo? Porque se eu não entendo o bem que me faz, aquilo que eu busco, o meu inconsciente não alimenta os mecanismos que eu crio para conseguir aquilo. Vou pegar, assim, de exemplo, no mundo físico, um processo de emagrecimento. Eu estou habituada, então, a comer gorduras saturadas. Eu estou habituada a não praticar atividade física, não fazer ingestão de água. Mas eu quero emagrecer. E o meu peso só sobe. Concorda que para mim conseguir esse processo de emagrecimento, eu preciso mudar os meus hábitos? Esse é o primeiro passo. Então, eu vou traçar metas. Então, eu vou parar de comer coisas mais gordurosas, eu vou praticar atividades físicas, eu vou implementar a ingestão de água e eu estou melhorando, né, através de buscas de mecanismos. Mas, se eu não entender que aquela gordura que eu como me faz mal, e que esse processo não é algo passageiro, mas assim a adoção de uma nova postura, né? Eu não vou ficar um mês sem comer isso, vou emagrecer, vou continuar, mas eu tenho que de fato adotar uma nova postura para que eu tenha algo sustentável para a minha vida. Então vai ficar naquele efeito rebote. Isso eu tô falando no âmbito físico que a gente consegue vislumbrar mais. Então eu vou lá, passo 30 dias, bonitinho, emagreço, depois engordo tudo de novo ou mais. Então eu vou lá, faço um mês de 3 vezes na semana na casa espírita, depois eu volto para aquele mesmo um dia. Porque eu não internalizei o bem que aquilo me faz. Eu foquei só na quantidade e não na qualidade. E aí você vai falar assim, mas não valeu o que eu fiz? Valeu, mas você não internalizou isso. Você não entendeu os benefícios que isso te traz. E aí é que está o grande problema. Porque quando eu deixo de entender os benefícios que as novas escolhas me trazem, elas não são reais escolhas. Então elas são situações provisórias. Assim é com a nossa evolução espiritual. O ser bom, o fazer o bem, tem que ser um estado constante e não passageiro, não transitório, até que eu alcance tal coisa, até que eu chegue em tal patamar. Então eu tenho que ser bom e fazer o bem, porque a minha essência espiritual, ela será melhor se eu me tornar este ser. É um grande diálogo para chegar então nesse trecho trazido pelo Espírito Emmanuel, mas eu quis ilustrar de uma forma que não houvessem dúvidas para quem está acompanhando esse estudo. Então, quando nós nos propomos a sermos melhores, a adotar as medidas aqui trazidas, né, nessa receita de bolo, vamos dizer assim, por Emmanuel, então nós temos que internalizar a literatura do Mestre Emmanuel, para mim, que é uma literatura das que eu mais estudo, por uma questão de afinidade, tem outros autores tão bons quanto. É uma literatura muito poética e bonita. Emmanuel consegue desenhar, né, todo um sentimento num texto. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a palavra tessitura, eu achei interessante. E eu fui buscar o significado da palavra tessitura. E tessitura é a capacidade de alternar o tom da voz.
de forma harmônica, a trazer então afetividade, afetuosidade, amorosidade àquele que te escuta. Então, uma voz com tessitura é aquela voz que desenha no timbre, para que isso chegue de forma mais agradável. Então, quando eu falo que quando eu penso na literatura de Emmanuel, eu penso como aquilo que foi desenhado para encontrar o meu coração. Então, não são meros poemas, mas a forma que Emmanuel encontrou de chegar no seu campo espiritual, com palavras fortes e marcantes que fazem você internalizar essa essência, mas acima de tudo ver a beleza do mundo espiritual através das palavras dele. Mas vamos continuando aqui, que foi só algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. O comboio está repleto de personalidades respeitáveis para a importante excursão. O programa é correto, o horário está previsto, mas é necessário que a pequena alavanca de controle seja acionada para que a locomotiva se ponha em movimento. Para isso, no entanto, é indispensável que a engrenagem permaneça na harmonia ideal. Ninguém perderá tempo perguntando se a pipeta do laboratório pertenceu a algum malfeitor, se os fios da eletricidade alguma vez passaram inadvertidamente pelo cano do esgoto, ou se o ferro da máquina terá servido algum dia em conflitos de sangue e ódio. Vale saber que, devidamente transformados, se mostram em disciplina para ajudar. Lembra aquele contexto de se disciplinar e de criar metas e mecanismos para o bem? Então, quando o bem é feito, quando ele alcança o seu propósito, não se é questionado de onde ele veio, mas apenas se é sentido, recebido por aquele que tem essa possibilidade, esse bem, e internalizado, né? E registrado ali no seu campo espiritual como uma grandiosa energia. Então, Emmanuel está falando que existem mecanismos, e que esses mecanismos são próprios de cada ser, e que nós vamos buscar isso de certa forma, sem questionar, mas entendendo a real necessidade daqueles mecanismos para a nossa evolução. E finaliza: desse modo, sabendo que todos nós somos instrumentos chamados à execução do melhor e cientes de que a mediunidade, nesse ou aquele grau, é patrimônio comum a todos, ponhamos-nos a cooperar à obra do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. Ninguém despreze a bênção das horas, cultivando tristezas inconsequentes ou sombras imaginárias, porque muito acima dessa ou daquela deficiência que tenha perdurado conosco até ontem, importa hoje a nossa renovação para atender o bem, no lugar exato e no instante certo, porquanto somente nas atividades do bem, para o bem dos outros, é que nós garantiremos a vida e a continuidade de nosso próprio bem. Então, entra naquela questão do servir. O bem que eu faço ao outro é meu advogado em qualquer lugar. Quem já não ouviu essa frase de Emmanuel? Então, não importa tudo que você viveu até aqui agora, seu passado, suas escolhas, os seus erros, por pior que sejam eles. Não importa. O que importa é o que você escolhe hoje para amanhã. É a semente que você escolhe hoje para plantar amanhã. E talvez você fale assim: mas eu sou indigno de receber amor, eu sou indigno de receber o auxílio do outro. E a espiritualidade está para te dizer que não importa. Todos nós somos dignos e merecedores do amor do Pai. Todos nós somos essência do Pai. Somos frutos da sua escolha e nós merecemos e estamos aqui aptos a usufruir do que nos foi proporcionado para a nossa evolução. Uma evolução que não precisa ser de sofrimento, porque o amor de Deus, o amor que o Cristo nos ensinou, ele é belo. Ele é belo e ele traz felicidade aos nossos corações. O mundo e as suas escolhas que são transitórios. E a gente tem que ter muito cuidado com essas escolhas,
porque às vezes o que nos parece grandioso, que nos enche os olhos, seja algo ilusório. E a nossa real essência está num sorriso, num abraço, num bom dia, numa boa noite, com aquelas pessoas que nos acompanham da maneira mais simples possível. Então, que possamos criar nossas próprias metas e internalizar a necessidade de sermos bons e fazermos o bem ao nosso próximo, servindo, amando. Tem um texto de Emmanuel chamado Nos Dias Difíceis, em que no final, eu vou falar com minhas frases porque eu não lembro exatamente as frases dele. Ele fala que o dom de cooperar com Deus, de esperar em Deus, é servir a Deus, ajudando ao próximo, sem se desesperar. É apenas servir, é honrar a nossa essência, o nosso dom da vida, é honrar pelo que nós estamos aqui. Espero que esse texto lindo tenha adentrado no seu coração, que você tenha entendido com amor um pouco do que eu trouxe aqui hoje para vocês. Agradeço por estarem comigo nessa noite. Na sexta-feira que vem damos continuidade com o capítulo 28 e nossos amigos estarão aqui e eu espero vocês para que nós possamos então concluir essa linda obra Seara dos Médiuns, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Uma excelente noite a vocês. Beijo, que nosso Criador possa então banhar de luz a sua casa e o seu espírito nessa noite.